tarde a todos, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas. Que Jesus nos envolva na sua paz, na sua misericórdia, nas suas bênçãos. Estava à porta de grande marcenaria um jovem que portava às costas a mala com as suas ferramentas. Porque avistado pelo dirigente da marcenaria, este se dirigiu ao jovem, cumprimentando-o, e perguntou-lhe o que desejava. O jovem falou ao dirigente que necessitava de emprego, porque era arrimo de família. Os pais doentes dele dependiam. Portanto, estava ali para trabalhar. Há muito por fazer, diz o dirigente da marcenaria. Por favor, me favoreça com um emprego. Posso trabalhar em qualquer horário. Aceito qualquer salário. Há muito por fazer. Mais uma vez, repetiu o dirigente. Oh, por favor, portanto, dê-me um emprego. O dirigente, olhando para o jovem, lhe indaga: traz as tuas ferramentas? Pois não. Vamos vê-las. O jovem retira das suas costas a mala com as ferramentas e o dirigente passa a observá-las. A enxó enferrujada, o serrote sem dentes, o martelo sem cabo, a torqueza sem possibilidade de trabalho, os formões não aceitariam qualquer apelo de trabalho, porque os gumes estavam todos desdentados. O dirigente olhou para ele e disse: para o senhor aqui não há emprego. Por favor, disse o jovem, me favoreça, necessito trabalhar. Para o senhor aqui não há trabalho. Temos maquinaria nova. Como podemos dispensar maquinaria nova para o senhor? Porque são de terceiros. E o senhor não tem o cuidado de cuidar das suas ferramentas, que deveria ser objeto da vossa atenção, e estão mal cuidadas. Portanto, aqui não há trabalho para o senhor. O jovem se evade. Contudo, ficou para ele a lição, a fim de que fosse aprendida. O processo reencarnatório é um processo complexo. Asseveram os espíritos que entre uma encarnação e outra podem demorar não só séculos, mas milênios. Diante dessa perspectiva, estamos nós aqui reencarnados no planeta Terra, nesses momentos em que o planeta nos estimula às reflexões mais profundas sob o ponto de vista de caráter espiritual. Reencarnar é de alta significância para nós. Por quê? O processo da reencarnação se constitui fenômeno seletivo para as almas que se endereçam para o planeta Terra, razão pela qual cabe-nos a responsabilidade nos dias de hoje, que são dias severos, difíceis, estes que vivemos no planeta, sermos aqueles que resgataremos os compromissos de ordem espiritual assumidos, não só por nós, mas também por aqueles outros que avalizaram a nossa vinda no plano espiritual
E por certo lá, nos propósitos com os quais nós nos comprometemos, estão aqueles vinculados ao sagrado Instituto da Família. Instituto este que se constitui a escola excelente das almas. Não há nenhum educandário no planeta que se constitua valoroso tanto quanto o lar que nos recebe. Por mais difícil que possa ser o lar das criaturas, por mais difícil seja o lar que a criatura aporte, nenhum educandário no planeta se constitui de excelência tanto quanto a família é para o espírito. Quando a criatura mergulha no corpo físico, fatalmente ela vai adentrar-se pelos pórticos da família. Não há outra maneira pela qual a criatura adentre a sociedade humana sem que seja pela família minimamente constituída. Porque às vezes nós temos uma avaliação diferente do que seja o aspecto, o instituto chamado família. Mas é para o ser reencarnante o primeiro passo ligar-se ao elemento denominado família. Mesmo esses nossos irmãos que estão aí e que povoam a nossa cidade, parece cada vez em número maior. Esses que dormem sob as marquises, ao relento, esses também tiveram a sua iniciação através da família. Por qualquer razão, e não vamos adentrar aqui, foram eles abandonados ou abandonados. Não importa. Mas o caminho, o destino, o fluxo natural do ser é ligar-se ao elemento divino chamado família. Esse instituto que varou os séculos, mesmo nas fases mais negras da história da humanidade, notadamente no Império sob o domínio de Roma, ainda assim a família manteve-se rígida nos seus princípios. Portanto, é neste instituto que todo ser está vinculado forçosamente pelos princípios que orientam o processo reencarnatório de todo ser. Não há nenhum que não esteja destinado a conviver numa família, seja ela em pequeno ou em grande número. Porque nós nos alçamos acima da condição, às vezes, do núcleo familiar ao qual nós pertencemos. E a nossa família tende a um processo de distensão. Portanto, é compreensível que alguém, por qualquer razão, tantas vezes pelo aspecto missionário, não constitui através das relações naturais elementos que se conjugam dentro da definição que nós entendemos, seja família, pai, mãe, filhos, irmãos, etc. Nem assim deixa de estar envolvido num núcleo familiar, às vezes muito maior do que aquele que nós nos restringimos à convivência.
com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com os netos. Porque traz na sua intimidade uma força que o orienta para um âmbito familiar diferenciado, não menos importante. Por isso que vemos criaturas como, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, que tem cerca de 600 filhos sem ser casado. Nunca consorciou-se com ninguém. Mas traz para junto de si uma família constituída por outros elementos, que por qualquer razão se constituem na afinidade espiritual. Porque o processo instituído sob o ponto de vista divino na condição familiar é o foco de atração dos seres. Por isso que eu sou de uma família de 9 irmãos. Nos damos de maneira diferente entre nós, sem desavenças, mas de modo diferente. Porque pode ser que o meu irmão, que hoje está em Cuiabá, se relacione comigo diferente do que com a minha irmã. Por quê? Pode haver entre eles necessidades igualmente diferentes. Portanto, o processo de relação é natural que seja diferente, mais intenso, menos intenso, não importa. Os nossos pais aceitaram o compromisso de trazer-nos para o seu lar. E traz esses elementos diferentes para compor relações. Umas ótimas, outras boas, outras nem tanto boas. O que é absolutamente necessário, porque ainda assim se constitui no instituto divino. Recordemos Jesus, quando diz que os inimigos se ajuntarão embaixo do mesmo teto. E às vezes a gente não entende por que razão estamos próximos daquela criatura que, não obstante a consanguinidade, a gente tem dificuldade de se relacionar. Porque a família é esse instrumento que faz com que haja um processo não só da hereditariedade transferida pelos pais, de acordo com a necessidade dos elementos que eles trazem para a convivência, e a mãe traz no seu ventre, a fim de transferir para o filho que dela irá nascer, na notável e magnífica manifestação da expressão de que nós somos co-criadores, e a maternidade e paternidade são os elementos que melhor dinamizam o processo da cocriação junto com o Criador. Porque não há nada de mais importante que alguém possa trazer, a não ser para a vida um outro ser. Ainda que nós, homens, não compreendamos a extensão desse processo que se estabelece entre a mãe, que traz do ventre o filho, e Emmanuel, o Espírito, irá dizer que a maternidade é um acordo que Deus faz com as mulheres. Por isso que nós, homens, temos dificuldades de entender quando a mãe, por qualquer razão, lhe salta o coração, por perceber situações que nós não percebemos. Porque sabe ela que há um metabolismo, há uma alquimia dela em relação ao filho e à filha que passa, às vezes, por perturbações, por problemas, e que nós não escutamos ou não vimos, mas que a mãe escuta e vê, porque o seu sensor é diferente de nós, homens. Mas quem sabe a divindade possa nos ofertar
numa nova oportunidade, a possibilidade de sermos hoje no gênero masculino, a possibilidade de sermos amanhã, de estarmos amanhã no gênero feminino, porque para o espírito nenhum óbice, nada, para animar o corpo de um homem ou para animar o corpo de uma mulher. Portanto, quando os pais recebem no lar os seus filhos, dão para eles muito além da genética, da hereditariedade. Dão-lhes uma oportunidade, toda ela de ordem moral. Porque trazer os filhos para o lar é recebê-los para encaminhá-los para o processo existencial que se constitui no maior fenômeno moral que a criatura pode passar ao longo da sua trajetória existencial. Todo fenômeno reencarnatório se constitui no fenômeno moral. E aportarmos na família se constitui para o ser essa notável experiência educativa de caráter espiritual. Por isso que o lar é esse cadinho reparador, onde as criaturas se apresentam de acordo com as suas possibilidades. Podemos observar na nossa família, ou entre irmãos, ou entre pais, ou entre netos, não importa. Somos diferentes, detalhes espirituais diferentes, mas há alguma coisa que se funde de modo comum. E por maior que seja a desavença dentro do lar, ainda assim é o melhor lugar, é o melhor local para o ajuste entre as criaturas. Porque o lar permite este fenômeno de aproximação e de maior compreensão. Por isso que ele é o cadinho onde nós depositamos as nossas experiências, as nossas possibilidades, os nossos facilitadores, mas também as ferramentas que trazemos às costas, que nem sempre estão elas em condições de uso. Por óbvio, falamos aqui de forma figurada. Porque pode ser que as nossas ferramentas de ontem, ao apresentarmos elas para o dia de hoje, não estejam nas melhores condições de uso. Mas trazemos para o lar, a fim de que elas sejam melhoradas, e colocando-as a serviço, no serviço. Pode ser que no contato com os nossos irmãos, que também, vez ou outra, trazem na sua caixa, na sua mala de ferramentas, nem todas elas na melhor condição, mas quem sabe uma e outra em cotejo com as nossas, elas estejam em melhores condições, e aí nós podemos usá-las a serviço múltiplo, nosso e deles próprios. Porque no lar se constitui este educandário, e, sob o ponto de vista da escola educativa das almas, o nosso nível de compreensão é sempre maior. Nem sempre a sociedade que nos recebe, ela tem um nível de tolerância que nós encontramos em nosso lar. Os pais, os irmãos, os filhos, diante de certas situações que acontecem nos lares, porque as relações em caráter praticamente total
são relações que estão no campo das provações, das expiações. Mas no lar, quando acontece alguma coisa de maior gravidade, se nós estivéssemos na rua, na sociedade, é bem provável que o nível de tolerância com que nós somos tratados dentro do lar é infinitamente maior do que aquele que nós encontramos fora do lar. Por isso, o lar se constitui para nós este elemento que recebe as emoções, às vezes, em desalinho, mas que é capaz de metabolizar as emoções dos elementos que compõem a família e devolver o melhor resultado, fazendo com que aquelas criaturas, pelas emanações, pelas trocas, pelo caráter compreensivo que une aqueles seres, fatalmente sairão do processo melhorados, porque aquele que compreende, naturalmente dá o passo adiante daquele que às vezes é o elemento que ocasionou, porque doente, debilitado, enfermo, o que traz as ferramentas em condições poucas de uso, é aquele que provoca. Mas este também no lar tem seu lugar, tem compreensão, tem amor, tem possibilidade de refazer-se. Enquanto que na sociedade provavelmente não tivesse a compreensão e dela recebesse às vezes os reveses que estamos acostumados a ver a sociedade reagir em relação às criaturas que de alguma forma oferecem perturbações à sociedade. Então, o lar é este elemento de fusão e forja. Fusão e forja. Porque no lar nós temos um elemento que é dinâmico, de relações, como o fogo é para os metais. Porque no lar nos fundimos. E o fogo tem essa capacidade de fundir os metais. Se colocarmos dois juntos, colocarmos no fogo, irá fundir. Portanto, na família, aquele que traz temperamentos diferentes, colocando dentro do cadinho, e pelas relações que se estabelecem na família, no lar, há um processo de fusão dessas emoções, das ferramentas, daquilo que a criatura traz, das suas experiências. E a fusão se estabelece. Recolhemos do outro e damos para o outro. Nos interpolamos entre as criaturas. E fatalmente saímos melhores. Porque recolhemos a porção melhor do outro. E ele recolhe a porção melhor que nós oferecemos. Mas há outro elemento, que é a forja. A forja é a têmpera. Na medida em que nós nos fundimos, nós nos forjamos de modo diferente. Razão pela qual a família se constitui neste processo divino que une os seres, para que haja fusão e haja forja. O melhor fio,
uma melhor têmpera, a criatura sai melhor. E quando a família forja elementos melhores, coloca na sociedade esses elementos mais qualificados, família melhor, sociedade melhor. Por isso que o educandário divino, chamado família, é efetivamente a escola das almas, a fim de que elas aprendam primeiro no núcleo social que nos é mais favorável, em caráter menor, reduzido, para que no caráter maior, mais amplo, a sociedade, sejamos nós aqueles elementos a fundir e a forjar também de modo diferente lá fora. Mas a família também é um pouco do iceberg. Todos nós aqui, por certo, conhecemos esta figura do iceberg, que é aquele bloco de gelo, normalmente gigantesco, que tem uma ponta para cima do nível da lâmina de água, mas que basicamente toda a sua estrutura está embaixo da água. Usando da mesma pedagogia da imagem, nós também somos esses elementos que aparecemos um pouquinho acima da flor da água, do nível da água. Mas temos na nossa estrutura espiritual a semelhança do iceberg, todo um conjunto que nos rodeia em face do longo curso existencial que nos caracteriza na vida presente, e que necessariamente nem nós nos damos conta disso, daquilo que nós somos, efetivamente grandes icebergs espirituais, que vamos nos dirigindo para lá, para cá, porque o nosso acervo espiritual nem sempre é apresentado com as suas características e com tudo quanto nós já temos de experiências acumuladas ao longo da nossa trajetória espiritual, que conta, segundo André Luiz Espírito, 1.500 bilhões de anos. São os números trazidos por André Luiz Espírito. As ferramentas que trazemos às costas representam um pouquinho daquilo que nós somos. Porque a grande parte, efetivamente, ela está escondida. Há benefício nosso. Por isso que reencarnamos com o nosso passado, com o nosso pretérito, em benefício de nós, através do esquecimento. Porque se nós lembrássemos tudo quanto fizemos, o que somos, é bem provável que na presença, mesmo no lar, na família de forma excelente, constituída, provavelmente não seríamos aqueles que somos acolhidos e embalados com o carinho da mãe,
cuidados pelo zelo e pelo amor do Pai. Porque pode ser que vez ou outra aportemos em lares onde nos constituímos aqueles que outrora, pela nossa condição inconsequente, desumana, imoral, desorganizamos, violamos, nos evadimos, nos desresponsabilizamos com estes que agora nos recebem no lar de amor, a fim de se constituir para nós o educandário espiritual que nós necessitamos. Portanto, o esquecimento do passado, que se constitui uma das prerrogativas espirituais do ser, um dos extraordinários benefícios, é aquele que nos coloca junto com as almas com as quais temos nós necessidade de estarmos naquela quadra existencial. Porque é bem provável que não é pela vez primeira e não será pela última. A relação que temos presentemente com aqueles que se constituem os nossos afetos ou desafetos da família. Mas pode ser que os que nos recebem hoje tenham mais amor do que aqueles que, mesmo estando na carne, porque a gente não faz ideia do número de pais ou de filhos ou de famílias com as quais nós já nos constituímos e que estão encarnados. Alguém aqui pode dizer quem foi seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus filhos em outra existência que estão reencarnados? Pouco provável, mas que podem estar aí em melhores ou piores condições. E a reflexão que queremos fazer em face disso é de que o lar que nos recebe hoje, a família que nos aceitou no compromisso espiritual presentemente, é a melhor, a que nós temos direito nesta oportunidade. Ainda que pudesse ter outros pais em condições de nos receber reencarnados, outros filhos, mas é nesta que nós estamos, a nossa melhor escola. Portanto, é necessário pensarmos, porque todo filho, também já fui filho, meus pais já retornaram à pátria espiritual, tive extraordinários pais, mas todos os filhos, vez ou outra, mais agora do que antes, se aborrecem com os pais. O processo educativo dos filhos hoje é um processo mais difícil. Sabemos disso. Por mais difícil seja, não podemos abandoná-los. Porque repousam em nossos ombros as melhores esperanças de uma sociedade melhor. Por mais que não tragamos na nossa caixa de ferramentas a melhor pedagogia educativa como pais para os nossos filhos, mas é o que eles precisam para eles se educarem. E é para nós os pais, portanto, no núcleo familiar que nós constituímos, os melhores elementos na dinâmica divina, para que nós e eles tenham a melhor condição de sair da existência, modificados para melhor. Os
os que imaginam que a família que tem hoje não lhes favoreça, que não é a melhor família, mas eu digo que para o momento é a melhor de todas no planeta. Não há outra igual e não há outra melhor do que aquela na qual nós estamos inseridos. Pode ser que almejemos situação diferente, mas para o momento é o que de melhor temos. E se não é o melhor que nós almejamos, é porque há alguma razão espiritual, moral, portanto, para que nela nós estejamos inseridos. Para alguns, dizem os espíritos, é expiação. Para outros é missão ou processo reencarnatório. Portanto, seu lar se constitui para nós no espinheiro existencial, é porque há uma razão para nós estarmos neste espinheiro. Tem a ver conosco. Não é nada de estranho. Por mais nos sintamos, às vezes, desarvorados no lar em que nós estamos, é ali que precisamos estar. É ali a nossa forja. É o nosso cadinho de fusão espiritual. A criatura que se devota ao lar, à família, fatalmente sairá melhor no processo reencarnatório. Porque passa pelos propósitos existenciais de todo ser estarmos envolvidos numa família, numa dinâmica que nem sempre as criaturas compreendem aquilo que acontece no lar. É verdade que há separações, que há dissensões, que há discórdias, desarmonias. Não desconhecemos isso em absoluto. Todo lar tem dificuldades. Todos. Joana de Ângeles, espírito, dirá que ninguém na Terra vive em regime de exceção. Todos sofrem. Portanto, não é de se esperar que no lar, na família, as criaturas todas sejam absolutamente felizes. Até porque felicidade plena não se constitui atributo do espírito reencarnado no planeta Terra. Nenhuma possibilidade absoluta no campo da felicidade está para o planeta Terra. Mas é possível compreender, conviver, buscar a harmonia indispensável, mesmo com aquela criatura que se constitui no lar, o núcleo de dificuldades. É quem mais está doente este. É o que porta nas costas as ferramentas desajustadas para o trabalho de edificação. Mas ainda assim, o dirigente da carpintaria, e quando nós nos referimos ao carpinteiro, ele não nos é estranho. Recordemos que o carpinteiro é o agente de transformação do planeta Terra. E bem sabem que estamos falando de Jesus. Ele é o carpinteiro celeste que quer nos ofertar trabalho digno. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Indaga Jesus. Quando apinhado na casa de Pedro, porque chegara de viagem,
e tomava uma refeição junto com os seus companheiros e os seus irmãos, imaginando, tinham ele, diz o texto do Evangelho, perdido o bom senso. Nós diríamos assim, enlouqueceu, tá biruta. Esse cara tá biruta, ele não sabe o que ele faz. Os irmãos de Jesus imaginavam que ele estava enlouquecendo. Quem é minhas irmãs, minha mãe e meus irmãos? Responde Jesus. Porque alguém disse, sua família está lá fora. E aí, para alguns, Jesus relegou a sua família. Grande equívoco. Ato seguinte, dirá ele, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, aqueles que fazem a vontade do meu, do nosso, do vosso Pai que está nos céus. Extraordinário ensino proposto por Jesus. Ou seja, aqueles elementos que se constituem no núcleo familiar são aqueles que, compromissados com os propósitos espirituais assumidos antes do processo reencarnatório, mesmo com as ferramentas deficitárias trazidas nos ombros, vêm para se constituir no núcleo familiar aqueles elementos comprometidos com a causa do Cristo na Terra, com os desígnios divinos que se cumprem na família. São aqueles que vêm forjar uma têmpera nova nos espíritos, que se propõem a ser os mestres, os educadores, porque os pais são, em primeiro plano, os educadores, os professores em segundo. Quem é meu irmão, minha irmã, a minha mãe e o meu pai? São aqueles que conosco fazem a vontade da lei divina, da lei natural. Então é compreensível que às vezes o lar se constitua no espinheiro espiritual entre as criaturas, porque elas se ajuntam neste educandário. Mas é a melhor escola para as almas. Nenhuma escola é tão excelente para as almas quanto é a família. Nenhuma. Porque se chegamos com as ferramentas não nas melhores condições, é provável que ali tenhamos a capacidade de sair com elas melhoradas. Porque no núcleo familiar há como proposta divina a possibilidade das criaturas se melhorarem. Ou se por qualquer razão somos nós, aqueles que portamos as ferramentas mais adequadas, é porque aqueles que nos chegam na família precisam destas ferramentas e nós vamos ajudá-los a cuidar das suas, a fazer com que desenvolvam eles o sentido e os valores espirituais para os quais todos nós temos a necessidade de desenvolver. Portanto, nesse processo de fusão e forja,
de trocas. É ali que nós vamos colocar a serviço da causa do Cristo na terra, porque nós estamos comprometidos com a proposta de Jesus. E sendo Ele um mestre por excelência, e se constituindo a família o educandário das almas, o nosso compromisso na família, em primeiro plano, é com Jesus. O espírita não desconsidera isso. Por mais difícil seja o lar no qual nós estamos mergulhados, reafirmamos, todos temos dificuldades, todos, absolutamente todos temos dificuldades. Mas há lares onde a dor e a lágrima se constituem os primeiros vagidos do dia e que acompanham até os últimos da noite. No lar espírita nós sabemos por que é que estamos juntos. Nós sabemos porque a companheira, o companheiro, o filho, o pai, o neto, ou a parentela. Nós sabemos. Por que razão há esse processo de aproximação? Porque às vezes é assim, a pedagogia divina é assim. Nos coloca aos poucos, próximos, uns dos outros. Porque nem sempre é possível estarmos mais próximos. Mas às vezes há um processo de aproximação. É um primo. É alguém que nos olha, nos observa com um pouco mais de proximidade para que amanhã estejamos mais juntos, para definitivamente fundirmos e forjarmos em nós a têmpera espiritual da bondade, que haverá de nos caracterizar, a fim de expandirmos as possibilidades existenciais e aí vivermos o que nos propõe Jesus em larga escala, para a qual Ele chama de família espiritual, que para Ele é a própria humanidade. O nosso núcleo familiar, ele vai se desenhando, vai se constituindo, vai se agregando e vai se expandindo. Porque os que temos hoje na conta de familiares mais próximos, um pouquinho mais distanciados, são aqueles com os quais nós já estabelecemos laços espirituais. Há alguns com os quais ainda temos correntes espirituais. As correntes atam, mas os laços se distendem. Estes se formam pelos laços da fraternidade, mais tarde pela sublimação do sentimento que Jesus chamou de amor. Com aqueles com os quais ainda temos correntes, a proximidade para com eles pode aos poucos transformar-se, não mais em correntes que atam, que perturbam, mas em laços que definitivamente se distendem, que se aproximam. Assim é, sob o ponto de vista espiritual, porque o processo reencarnatório, como um fenômeno essencialmente de ordem moral, favorece-nos a portarmos a um lar, seja ele qual for, é aquele de necessidade para todos nós. É aquele idealizado, é aquele núcleo excelente para o qual nós nos endereçamos. E que, se bem cuidado, pode ser aquele que se constitua
efetivamente o nosso e o educandário com aqueles com os quais estamos vivendo, para sairmos dele da convivência corporal, sejamos aquele a ter estabelecido os vínculos, os laços, as raízes de ordem moral, em definitivo, para a nossa trajetória existencial. É, portanto, a família, do jeito que ela é para nós, do jeito que nós somos para ela, o melhor ninho espiritual no qual nós já aportamos. Sabemos que os dias são difíceis estes que nós estamos vivendo. São dias de dissensões dentro e fora do lar. São dias que efetivamente a família está sendo colocada em xeque. Mas aqueles que sabemos do valor que ela se constitui como instituto divino, seremos nós os que daremos os melhores exemplos, por mais difícil seja a nossa condição dentro dela. Mas sabemos que um pouquinho de esforço, bem menos, como dizem os Espíritos, do que nós imaginamos, no sentido de tentarmos melhorar, de darmos a melhor condição, de tirarmos das costas as ferramentas que nós trouxemos para a existência e colocá-las a serviço da causa, que é a mais nobre de todas na face da terra. Porque não há sociedade boa se não tiver elementos bons, e elementos bons nós fazemos no lar, na família. Portanto, que sejamos nós a fundir os nossos valores, os nossos propósitos, a fim de que se forje o melhor que nós pudermos retirar do cadinho chamado lar, chamado família. Que Jesus nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos e na sua misericórdia.